Excluído do casamento da minha irmã, fui viajar. Quando tudo deu errado, minha família inteira tentou me contatar desesperadamente. Nunca fui muito de criar expectativas, especialmente quando o assunto era minha família. Mas confesso que, no fundo, eu acreditava que certas coisas eram garantidas. Uma delas era estar presente no casamento da minha única irmã, Emily. Afinal, sempre estivemos juntos, mesmo quando o resto do mundo parecia desmoronar. Eu era aquele que segurava sua mão nas madrugadas chorosas, que mentia para os nossos pais para protegê-la, que vendia o próprio videogame para ajudá-la a pagar uma dívida na faculdade. Eu era, por falta de palavra melhor, o irmão que não apenas estava presente, mas que fazia de tudo para mantê-la de pé. Então, receber aquela mensagem curta e fria da nossa mãe, dizendo que infelizmente por conta de cortes difíceis na lista de convidados eu não poderia comparecer ao casamento, foi como levar um soco no estômago. Nada de ligação, nada de conversa. Só uma mensagem impessoal, como se estivesse avisando sobre a troca de horário de uma reunião qualquer. Fiquei encarando aquelas palavras por um tempo que nem consigo mensurar. Elas pareciam mudar de forma na tela do meu celular, como se minha mente se recusasse a aceitar o óbvio. A primeira reação foi a negação. Achei que fosse um erro. Talvez tivessem mandado para o número errado, ou talvez fosse apenas um mal-entendido. Mandei uma mensagem para Emily, perguntando o que estava acontecendo. Demorou a responder. Quando finalmente apareceu digitando, na conversa, eu segurei a respiração. Mas a resposta dela foi ainda mais dura do que a mensagem da minha mãe. Foi uma decisão difícil, mas o espaço é limitado e tivemos que priorizar. Priorizar. Essa palavra me destruiu. Como assim priorizar? Quer dizer que, numa lista de talvez 150, 200 pessoas, eu não era uma prioridade? Eu, que vi Emily desabar quando foi traída pelo ex-namorado, que a acolhi quando nossos pais ameaçaram expulsá-la de casa por não seguir a carreira que queriam. Eu, que abri mão de tanto, tantas vezes, agora era dispensável. Liguei. Ela não atendeu. Liguei de novo. Nada. Mandei um áudio, tentando manter a calma, dizendo que só queria entender. Não recebi resposta. Naquela noite, deitei na cama e senti um peso no peito. Não chorei, não sou muito de lágrimas, mas a mágoa me consumia como um ácido lento. Passei horas lembrando de momentos que preferia esquecer. As brigas familiares, as injustiças silenciosas que engoli, os abraços que dei mesmo quando estava quebrado por dentro. Tudo isso vinha à tona com uma clareza cruel. Eu me sentia traído, descartado. Como se meu valor só existisse quando era conveniente. No dia seguinte, meu pai me ligou. Atendi. Ele começou com aquele tom de quem quer evitar conflitos. Filho, sei que deve ter ficado chateado, mas a situação é complicada. O espaço é pequeno, os pais do noivo também têm convidados, e... Eu entendi, pai, cortei, sem elevar a voz. Só queria saber onde exatamente eu me perdi nessa conta. Porque sempre achei que ser irmão da noiva me colocava um pouco acima do chefe do noivo ou da amiga de infância que ela nem vê mais. Houve silêncio. Ele suspirou. Não é pessoal. Sempre é, pai. Só fingem que não é. Desliguei antes que ele pudesse continuar. Eu não queria ouvir mais justificativas vazias. Precisava fazer algo por mim, algo que me lembrasse que eu valia mais do que aquilo. Foi quando me veio a ideia da viagem. Entrei em sites de turismo e comecei a buscar opções para o mesmo fim de semana do casamento. Queria ir o mais longe possível, para um lugar onde ninguém me conhecesse e onde o som do mar fosse mais alto que qualquer memória ruim. Foi assim que encontrei um resort no Caribe. Luxuoso, com praias de areia branca, palmeiras por todos os lados e bangalos de frente para o mar. Caro, sim. Mas pela primeira vez eu pensei, dane-se o preço. Eu merecia aquilo. Sempre adiei meus desejos em nome dos outros. Agora era minha vez. Comprei a passagem, fechei o pacote completo, agendei a saída para 2 dias antes do casamento. Quando finalizei o pagamento, senti algo estranho. Não era empolgação, era alívio. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse escolhendo a mim mesmo. Nos dias seguintes, minha mãe mandou mensagens perguntando se eu compareceria à cerimônia, mesmo que não à festa. Ri de nervoso. Disse que estaria viajando, e que esperava que tudo saísse como planejado. Não recebi resposta. E honestamente, nem esperava.
Fiz as malas com cuidado, escolhi roupas leves, protetor solar, óculos escuros, e acima de tudo, levei um novo estado de espírito. Naquele momento, percebi que não estava apenas fugindo de uma humilhação. Eu estava rompendo com uma dinâmica que me fazia mal há anos. Eu sempre fui o suporte, o que cedia, o que compreendia. E em troca, recebi desprezo na forma mais disfarçada possível, o esquecimento. No dia da viagem, enquanto embarcava rumo ao paraíso, fiz minha primeira postagem nas redes sociais, uma selfie no aeroporto, com a legenda mudança de planos. Indo onde sou bem-vindo. Em poucos minutos, começaram a pipocar visualizações. Entre elas, nomes da família. Emily viu. Minha mãe também. Ninguém comentou. Mas sabiam. E isso bastava. Enquanto o avião decolava, olhei pela janela e pensei, que eles celebrem entre os escolhidos. Eu, pela primeira vez, escolhi a mim mesmo. Chegar ao resort foi como atravessar um portal para outro universo. O calor úmido do Caribe me envolveu assim que desci do avião, e o cheiro de maresia misturado ao perfume das flores tropicais me transportou para longe da tensão que eu carregava nos ombros. Cada passo que eu dava era como se deixasse para trás uma parte do ressentimento, da dor, da frustração acumulada por anos. No trajeto até o hotel, fiquei em silêncio no banco traseiro do transfer, observando a paisagem pela janela. Pessoas sorrindo nas calçadas, vendedores ambulantes oferecendo frutas frescas, crianças brincando sob o sol. Era como se todos ali tivessem entendido uma lição que eu levei tempo demais para aprender: a vida é curta demais para ser desperdiçada com quem não nos valoriza. Quando finalmente entrei no resort, fui recebido com um coquetel refrescante e uma pulseira dourada que me garantia acesso total a tudo. Piscinas infinitas, spas, bares flutuantes, restaurantes temáticos, esportes aquáticos, tudo estava à minha disposição. Mas o que mais me encantou foi o silêncio. Não o silêncio literal, mas aquele tipo de paz interior que a gente só sente quando não está sendo vigiado, julgado ou cobrado. Pela primeira vez, ninguém me esperava. Ninguém queria nada de mim. Eu era só eu. No primeiro dia, deixei o celular no quarto e fui explorar. Caminhei descalço pela areia quente, deixei o mar salgado lavar meus pés, sentei sob uma palmeira com um drink colorido na mão e apenas respirei. Não postei nada, não respondi ninguém. Era meu tempo, meu refúgio. No dia seguinte, acordei cedo. O sol ainda nascia no horizonte quando fui até a praia com uma toalha no ombro e um café na mão. Sentei na areia e fiquei ali, observando o espetáculo da natureza como se fosse uma cerimônia particular. E foi nesse momento que, pela primeira vez, abri o celular de novo. Não para ver notificações, mas para postar uma foto. Tirei uma imagem do sol se erguendo sobre o mar e escrevi: há lugares onde o céu encontra a alma. Imediatamente, começaram a chegar reações. Curtidas, comentários, directs. Algumas pessoas próximas elogiaram a foto, outras perguntaram onde eu estava. Mas o que me chamou a atenção foi o silêncio da minha família. Nenhuma mensagem, nenhum aproveite, nada. Apenas o típico orgulho ferido disfarçado de indiferença. Eles viram. Eu sabia que sim. E isso, de alguma forma, me dava certo prazer, um gosto agridoce de justiça tardia. No terceiro dia, o casamento aconteceria. Eu sabia o horário, claro. Mesmo tendo sido excluído, acompanhei os preparativos de longe antes do corte. As fotos de despedida de solteira, os ensaios, os convites, tudo estampado nas redes sociais da Emily. Ela sempre foi boa nisso, mostrar felicidade, mesmo que construída sobre ruínas. No fundo, ela sabia que estava me ferindo. E ao me excluir, ela fez uma escolha consciente. Quis que eu sentisse dor. Talvez não ódio, mas aquele tipo de dor que nos torna pequenos, invisíveis. Ela queria me neutralizar emocionalmente. Mas naquela manhã, ao invés de sentir dor, eu me senti leve. Estava prestes a sair para um passeio de catamarã com mergulho em alto mar. Vesti um colete, peguei os óculos de sol, passei protetor solar e deixei o celular no quarto. Não queria saber de nada. Não queria ser sugado de volta para o mundo que me empurrava para os cantos. O mar estava calmo, azul turquesa. Mergulhar naquele oceano foi como voltar ao útero do mundo. O silêncio sob a água, os cardumes coloridos dançando ao meu redor, o sol atravessando a superfície como lâminas douradas. Era tudo tão perfeito, tão fora da realidade tóxica que eu conhecia. Senti uma lágrima se formar, não de tristeza, mas de alívio.
Ali, submerso, percebi que era possível existir fora da dor. Ao retornar para o hotel, cansado e com o corpo aquecido pelo sol, liguei o celular. E foi aí que o caos começou. Mais de 30 chamadas perdidas. Mensagens no WhatsApp, directs no Instagram, SMS. Tudo vindo da mesma fonte, minha família. A maioria começava com urgente, precisamos falar com você, atenda agora. Meus dedos tremiam, não de medo, mas de incredulidade. Abri a primeira mensagem da minha mãe, pelo amor de Deus, precisamos de você. Emily está em choque. O noivo foi embora no meio da cerimônia. Eu não entendi de imediato. Achei que fosse um erro. Mas quanto mais eu lia, mais claro tudo ficava. O noivo abandonou o casamento. Literalmente saiu no meio da cerimônia, antes de dizer o sim. Deixou todos boquiabertos, inclusive a própria Emily, que teria desabado no altar. Ninguém sabia para onde ele foi. Ninguém sabia o motivo. Só havia o caos, o escândalo, o desespero. E o mais absurdo, eles queriam que eu fizesse alguma coisa. Meu pai me mandou um áudio dizendo: você sempre foi o equilíbrio da sua irmã. Ela precisa de você agora. Volta. Voltar? Naquele instante, algo se partiu de vez dentro de mim. A única vez que lembraram de mim foi quando tudo deu errado. Quando a festa virou tragédia. Eu não era digno de um convite, mas era esperado para apagar o incêndio. Me senti sujo. Usado. Como se eu fosse um curativo velho, guardado na gaveta só para quando o machucado abre. Como se minha única função fosse consertar o que os outros estragaram. E aquilo, para mim, foi o ponto final. Bloqueei todos. Sem raiva. Sem xingamentos. Só, fechei as portas. Pela primeira vez, de forma definitiva. Não por birra, mas por amor próprio. Por que não dá para viver se doando para quem só te enxerga como plano B? Eu estava cansado de ser o step emocional da família. Naquela noite, jantei sozinho num restaurante à beira-mar, com as ondas batendo nas pedras como uma trilha sonora particular. Pedi um vinho branco, um prato de frutos do mar, e fiz uma nova postagem, uma foto minha brindando com a legenda: que os ventos levem o que não serve mais. Enquanto saboreava cada garfada, me dei conta de que o gosto da liberdade era mais forte do que qualquer rancor. Na manhã seguinte, acordei com o som das ondas quebrando suavemente na praia. Havia dormido como há anos não conseguia, profundamente, sem pesadelos, sem angústias me esperando na beira da cama. Senti o sol filtrando pelas cortinas do quarto e por um instante me perguntei se tudo aquilo tinha sido apenas um sonho. Peguei o celular, agora praticamente mudo, já que ninguém mais podia me incomodar, e confirmei: era real. Eu estava longe, livre, e tinha dado um basta. Desci para o café da manhã, sentei em uma mesa de frente para o mar e pedi sem pressa, frutas frescas, café preto, ovos mexidos e um croissant. O garçom me sorriu com naturalidade, como se eu fosse apenas mais um hóspede. E de fato, eu era. Nenhum rótulo, nenhuma expectativa. Ali, eu era só alguém que escolheu se cuidar. E essa percepção era quase revolucionária para mim. Enquanto comia, pensei em tudo que deixei para trás. As cenas que se repetiam desde a infância, eu defendendo a Emily quando ela arrumava briga na escola, eu mentindo para os meus pais para encobrir os erros dela, eu oferecendo meu ombro cada vez que ela terminava com algum namorado ou falhava em mais uma tentativa de carreira. Sempre que ela caía, quem a segurava era eu. E mesmo assim, fui cortado sem hesitação da cerimônia mais importante da vida dela. Fui substituído, ignorado, descartado. E agora, quando o noivo fugiu, eu deveria voltar correndo, como um bombeiro chamado apenas quando o fogo já consumiu tudo. Não. Dessa vez, não. O silêncio que ofereci como resposta era o único gesto digno que me restava. Mais tarde, fui até a piscina do terraço. Peguei um livro na recepção, um romance que nunca teria tempo de ler se estivesse preso na rotina que minha família me impunha, e mergulhei nas páginas como se fossem uma extensão da água que me rodeava. Ao meu lado, casais trocavam carinhos, grupos de amigos brindavam, turistas tiravam selfies. E eu? Eu apenas existia. Sem precisar provar nada para ninguém. Por volta do meio-dia, decidi me permitir um presente. Fui ao spa do resort e marquei uma massagem relaxante. Enquanto mãos habilidosas deslizavam óleo pelo meu corpo, senti as tensões se dissolvendo junto com as lembranças que me atormentavam.
A cada pressão aplicada nas costas, era como se arrancassem um peso ancestral. Quando terminou, eu estava leve. Tão leve que caminhei de volta para o quarto como quem flutua. No caminho, encontrei um casal de idosos sentados num banco sob a sombra de uma árvore. A mulher segurava a mão do marido com tanta delicadeza que me vi parando, involuntariamente, para observar. Eles me notaram e sorriram. O senhor fez um gesto simples, quase imperceptível, como se dissesse, aproveite. E naquele instante, percebi que era isso que faltava na minha vida. Relacionamentos com leveza, com reciprocidade, com ternura, e não laços baseados em dever, cobrança ou culpa. No fim da tarde, abri o Instagram e vi que minha última foto havia viralizado entre meus conhecidos. Muitos comentários, curtidas de pessoas que eu nem lembrava mais. Amigos distantes perguntando se eu estava bem, elogiando minha coragem, invejando discretamente minha paz. Era curioso ver como bastava um gesto de autoafirmação para que tantos reparassem. Como se o simples ato de não ser mais disponível despertasse admiração. Foi então que vi uma mensagem vinda de uma conhecida da minha irmã, alguém com quem raramente falei. Ela dizia: sei que talvez você não queira saber, mas achei que devia contar. A Emily surtou depois que o noivo sumiu. Gritou, quebrou coisas, desmaiou. Sua mãe tentou culpar você na frente de todo mundo, dizendo que tudo teria sido diferente se você estivesse lá. Foi constrangedor. Mas muita gente comentou que ela foi injusta com você. Estão começando a enxergar. Fiquei olhando para aquela mensagem por um tempo. Parte de mim queria sentir um tipo de justiça sendo feita. Mas outra parte, talvez mais madura, mais cansada, só sentia pena. Pena por eles não verem o óbvio, que não se colhe amor onde se plantou descaso. Naquela noite, decidi estender minha estadia. Entrei no site do resort, vi que havia vagas e renovei por mais uma semana. Era um presente para mim mesmo. Um gesto de carinho que nunca recebi de quem mais esperava. Antes de dormir, sentei na varanda do quarto com uma taça de vinho. O mar sussurrava ao longe e a brisa carregava o cheiro doce da noite tropical. Pensei em tudo que deixei para trás, e pela primeira vez, não senti culpa. Não havia culpa em se afastar de quem te suga. Não havia culpa em escolher a si mesmo. Postei mais uma foto. Desta vez, de um livro aberto no colo, com o mar ao fundo. A legenda foi simples. Às vezes, o melhor capítulo começa quando você fecha o livro errado. E dormi em paz, sem notificações, sem cobranças, sem desculpas para perdoar o imperdoável. O terceiro dia da viagem amanheceu com um sol ainda mais vibrante, como se até o clima estivesse celebrando minha decisão de me afastar de tudo aquilo que me desgastava. Já tinha virado rotina começar o dia com um café demorado à beira-mar, mas, naquele dia, fui surpreendido ao abrir o celular, apenas por curiosidade, já que nenhuma notificação era esperada, pois todos estavam bloqueados. Mesmo assim, vi que havia ligações perdidas de números desconhecidos. 4, 5, 7, dezenas delas. Curioso, fui até o Instagram e dei uma olhada nos comentários das minhas postagens. Uma enxurrada de pessoas tentando chamar minha atenção, primos, ex-colegas da faculdade, até vizinhos da rua onde cresci. Todos falavam da mesma coisa, o escândalo no casamento da Emily havia se espalhado, e minha ausência se tornará assunto entre os convidados. Diziam que minha mãe teve um ataque de nervos, que o pai do noivo tentou evitar uma briga entre as famílias, e que minha irmã, em total desespero, gritava para o vazio da igreja que nada disso teria acontecido se eu estivesse lá. Fechei o aplicativo e fiquei alguns minutos encarando o mar. Parte de mim sentia uma ponta de compaixão, não vou mentir. Mas essa compaixão não era o bastante para pagar anos sendo usado como o pilar emocional de uma família que só me procurava quando tudo ruía. Sempre fui o curativo, o ombro, o que consertava. Mas ninguém jamais pensou em mim como prioridade. E agora que o castelo de cartas desmoronou, querem que eu volte e segure os escombros. No fim da manhã, fui abordado por uma funcionária do resort dizendo que havia alguém na recepção pedindo para me ver. Estranhei. Me vesti e desci com cautela. Ao chegar lá, encontrei uma figura familiar, era a esposa de um dos meus primos. Alguém que, até onde eu sabia, nem tinha meu número. Ela estava nervosa. Falou rápido, como se tivesse medo de eu virar as costas. Disse que fora enviada pela minha mãe, a pedido desesperado, segundo ela, para tentar me convencer a voltar. Que as coisas estavam um caos. Que Emily não conseguia parar de chorar. Que todo mundo estava em choque.
E claro, que todos achavam que eu poderia ter impedido isso. Tive vontade de rir. Sério. Como se minha presença fosse um amuleto contra o fracasso emocional alheio. Respirei fundo, e com toda a calma do mundo, disse a ela que não voltaria. Que não era justo que agora quisessem me trazer de volta como salvador, quando nem me consideraram digno de estar lá desde o início. Ela tentou argumentar, disse que eu estava sendo cruel, que família é tudo. Mas eu apenas agradeci pela visita, desejei boa sorte a todos e pedi educadamente que não me procurassem mais. O olhar dela foi de quem viu um estranho no meu rosto. E era isso mesmo, eles nunca conheceram essa versão de mim. A versão que sabe dizer não. Naquela tarde, em vez de pensar em tudo que havia sido dito, mergulhei fundo na piscina e depois caminhei até uma trilha que levava a um mirante escondido entre as pedras. Lá do alto, observei o mar infinito. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som das ondas. E ali, naquele cenário quase cinematográfico, senti um nó antigo se desfazendo dentro de mim. Lembrei da infância, quando já me colocavam como irmão responsável. Lembrei das vezes que ouvi minha mãe dizendo, você é o mais forte, precisa ajudar. Lembrei de Emily chorando no meu colo quando o primeiro noivo a traiu, e de como ela nunca sequer me agradeceu. Lembrei de estar sempre disponível, mesmo quando era eu quem precisava de apoio. E agora, quando decidi priorizar minha saúde mental, minha ausência virou um problema? À noite, fui a um jantar temático promovido pelo resort. Música ao vivo, comida impecável, clima descontraído. Sentei com um grupo de turistas franceses, trocamos histórias engraçadas, brindamos a vida. Ninguém me conhecia, ninguém esperava nada de mim, e paradoxalmente, foi o ambiente mais acolhedor que já estive nos últimos anos. Depois, voltei ao quarto, e ao abrir o celular mais uma vez, vi que havia uma última mensagem no Instagram. Era da própria Emily. Um texto longo, cheio de palavras entrecortadas, como se ela estivesse digitando entre lágrimas. Ela dizia que estava perdida, que não sabia o que fazer, que se sentia sozinha. Pediu desculpas. Tentou justificar o corte na lista de convidados, dizendo que foi uma decisão prática. Disse que me amava, mas que tudo saiu do controle. Apaguei a mensagem sem responder. Não por rancor. Mas porque, às vezes, o perdão exige mais do que palavras desesperadas em momentos de crise. O perdão verdadeiro exige consciência, mudança, reparo. E eu sabia, no fundo, que ela ainda não estava pronta para nada disso. Que, no fim, ela só queria que eu voltasse para consertar o estrago, como sempre fiz. Mas eu não era mais essa pessoa. Naquela noite, dormi profundamente mais uma vez, embalado por um sentimento estranho de justiça silenciosa. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Acordei no quinto dia com uma leve sensação de alívio. Algo dentro de mim parecia mais leve, como se um peso invisível tivesse finalmente escorregado dos meus ombros durante o sono. O sol atravessava a janela do quarto com um brilho acolhedor, e eu me dei conta de que aquele era, talvez, o primeiro momento em muitos anos em que eu me sentia em paz. Sem expectativas alheias, sem obrigações emocionais, sem a cobrança silenciosa de ser a base de tudo. Peguei o celular e pensei em desbloquear alguém da família. Um impulso quase automático, como se ainda houvesse a necessidade de verificar se algo urgente havia acontecido. Mas segurei meus dedos no ar, respirei fundo e deixei o aparelho de lado. O silêncio era uma escolha, e eu estava começando a gostar do que ele trazia. Naquele dia, decidi fazer algo diferente, contratei um passeio de catamarã para visitar ilhas próximas. Um grupo pequeno, com gente de todos os cantos, embarcou comigo naquela manhã ensolarada. O mar parecia ainda mais azul do que nos dias anteriores. Azul turquesa, cristalino, quase irreal. Sentei na parte de trás do barco, deixei a brisa me envolver e pensei em como aquele cenário era o oposto completo da tensão que tomava conta do ambiente familiar que eu havia deixado para trás. Durante o passeio, conversei com uma mulher de meia idade que havia se divorciado recentemente e estava viajando sozinha pela primeira vez em décadas. Ela falava com um brilho nos olhos sobre como estava redescobrindo quem era. Também conheci um casal gay em lua de mel que me contou como enfrentaram rejeição familiar para poder celebrar o amor. Ouvi, sorri, compartilhei algumas partes da minha história, não todas, mas o suficiente para me conectar com aquelas pessoas que, como eu, haviam escolhido se colocar em primeiro lugar. Quando paramos em uma pequena ilha para mergulho com snorkel, entrei na água e me deixei levar.
Ali, sob o mar transparente, cercado por peixes coloridos e corais vibrantes, tive um dos momentos mais intensos da viagem. Era como se o mundo estivesse em câmera lenta, e eu pudesse escutar meu próprio coração, batendo firme e tranquilo. Uma frase me veio à cabeça: você também merece ser prioridade. Voltei ao catamarã com a pele salgada, os cabelos bagunçados e uma calma que não sentia há muito tempo. No retorno ao resort, sentei no convés e apenas observei o mar se estendendo no horizonte. E pela primeira vez, me permiti imaginar um futuro em que eu não fosse o irmão que resolve, o filho que segura as pontas, o adulto que aguenta firme. Um futuro em que eu fosse, antes de tudo, alguém que se escolhe. E que se respeita. À noite, decidi me presentear com o jantar mais sofisticado do resort. Reservei uma mesa de frente para o mar e vesti a melhor camisa que trouxe na mala. Pedi um vinho caro, sem culpa, e um prato que mal sabia pronunciar. O garçom sorriu, perguntando se era uma ocasião especial. Respondi, sim. Hoje estou celebrando minha liberdade. Durante o jantar, meu celular vibrou sobre a mesa. Não era uma mensagem, nem uma ligação, era uma notificação de lembrança, dessas que os aplicativos de fotos enviam. Uma imagem minha e da Emily, ainda adolescentes, sentados na varanda da casa dos meus pais. Eu tinha o braço ao redor dela e ela sorria, encostada em mim como se o mundo fosse um lugar seguro. Fiquei olhando para a tela por longos minutos. Aquela imagem era real, aquele carinho existiu. Mas também era verdade que, ao longo dos anos, a dinâmica se desequilibrou. Eu me tornei o porto seguro, e ela, o navio à deriva que só voltava quando precisava de reparo. Terminei o vinho e levantei a taça para o mar. Não como um brinde à dor, mas como uma despedida aos papéis que aceitei sem perceber. Estava encerrando ciclos. Fechando portas que me mantinham trancado em um cômodo emocional sufocante. Antes de dormir, liguei para a recepção do resort e pedi para estender minha estadia por mais uma semana. A moça do outro lado da linha sorriu com a voz. Claro, senhor. Vai querer manter o mesmo quarto? Sim, respondi. E se possível, quero uma massagem para amanhã cedo. Daquelas que fazem a gente esquecer o mundo. Excelente escolha. E desliguei com um sorriso tranquilo. Eu não estava fugindo. Estava me encontrando. A semana seguinte passou como se o tempo estivesse finalmente dançando no meu ritmo. Nenhuma notificação, nenhuma cobrança, nenhum peso alheio nas minhas costas. Apenas eu, o sol, o mar e a liberdade que demorou anos para ser percebida como um direito, e não como um luxo. Todas as manhãs eu acordava sem despertador, abria a janela e deixava a brisa morna do Caribe me lembrar que o mundo é vasto demais para se viver dentro dos limites de obrigações familiares não correspondidas. Fiz aulas de mergulho, experimentei pratos novos, li livros inteiros à beira da piscina, e ri com desconhecidos que, ironicamente, me pareciam mais sinceros que muitos rostos conhecidos. Perto do fim da estada, decidi caminhar pela areia durante o pôr do sol. O céu estava pintado de laranja e violeta, e o mar parecia um espelho tranquilo. Pensei em tudo que havia deixado para trás. Não só o casamento da Emily, mas anos de negligência disfarçada de afeto, anos em que fui o primeiro a chegar e o último a ser lembrado. Durante essa caminhada, meu celular vibrou. Por um segundo, quase ignorei. Mas a curiosidade venceu. Era uma nova conta, um perfil recém-criado. Sem nome, sem foto. Apenas uma mensagem. Eu não queria que fosse assim. Eu sinto muito. Era da Emily. Eu soube na hora, mesmo sem confirmação. A forma como ela escrevia, o tipo de frase com peso emocional mas pouca responsabilidade prática. Aquela mensagem era uma tentativa de reatar, ou, talvez, de aliviar a própria culpa. Olhei para a tela e fiquei ali parado, com os pés afundando levemente na areia. E pela primeira vez, eu soube o que dizer. Apaguei a mensagem sem responder. Naquela noite, escrevi algo diferente. Não para ela, nem para minha família. Escrevi para mim mesmo, em uma página em branco do bloco de notas do celular. Um manifesto, talvez. Uma lembrança para quando a tentação de voltar ao velho papel surgisse. Você não é o herói da história de ninguém. Não tem obrigação de consertar o que não quebrou. E não deve voltar para lugares que só o procuram quando tudo está desmoronando. Você é suficiente. Por inteiro. E merece paz. Acordei no dia seguinte com uma leveza que jamais imaginei sentir. Antes de arrumar as malas, fui até a varanda do quarto e olhei para o mar uma última vez.
Respirei fundo. E decidi, esse seria o primeiro de muitos lugares que eu visitaria não para fugir, mas para viver. No voo de volta, não senti ansiedade. Não havia ninguém me esperando no desembarque. Ninguém sabia que eu estava voltando, e isso, pela primeira vez, era um alívio. Cheguei em casa, desfiz a mala com calma, e preparei um café como se fosse domingo. Era uma quarta-feira qualquer, mas eu estava celebrando minha nova independência. No dia seguinte, liguei para a empresa e pedi férias prolongadas. Disse que precisava de um tempo para reorganizar a vida, e pela primeira vez, não precisei justificar além disso. Um colega respondeu: "Cara, boa decisão. Aproveita." E eu pensei, é isso. Nem todo mundo exige pedaços de mim para me apoiar. Meses se passaram. Ainda vejo, vez ou outra, postagens da minha família. Uma tia publicou algo como certas ausências doem mais do que brigas. Um primo compartilhou um texto sobre gratidão, claramente mirando em mim sem coragem de me citar. Mas nada disso me afeta mais. Eu os deixei no passado onde pertencem, pelo menos até que aprendam a me ver como indivíduo e não como um recurso emocional gratuito. Hoje, eu caminho leve. Tenho planos que incluem novas viagens, novos vínculos, e acima de tudo, novos limites. Não se trata de vingança, nem de orgulho. Trata-se de dignidade. Eu não voltei para o papel que me designaram. Não voltei para ser ouvido só quando a tempestade vem. E acima de tudo, não volto mais para uma versão de mim que aceitava migalhas emocionais como se fossem banquetes. A liberdade, descobri, tem gosto de água de cocô, cheiro de mar e silêncio de paz. E eu não volto mais.